Abordando o tema da reforma trabalhista proposta pelo governo no último dia 20, levada pelo presidente da República ao Congresso, nós gostaríamos de abordar alguns aspectos, poucos mais importantes a serem considerados por aqueles que nos ouvem, aqueles que pertencem à categoria deste sindicato. O primeiro, a falácia de dizer-se que serão atingidos apenas aqueles que ganham mais, que eram os mais ricos. Na verdade, mesmo quando se reduz a alíquota de participação dos trabalhadores na Previdência, é evidente que o acréscimo do tempo que serão obrigados a cumprir só de 15 para 20 anos de contribuições à Previdência Social para poder se elegerem, além da idade, a receberem a aposentadoria, já anulou por absoluto e de forma irreconciliável o valor que foi abatido naquele 0,5% até um salário mínimo, quando será isso recuperado ao longo do tempo e até mais agravado. É muito certo que se há uma economia que vai atingir no global, no geral, da proposta, com todos os setores que se utilizam da Previdência, seja o regulamento geral da Previdência, seja da Previdência dos funcionários públicos, mudança com militares, se vai haver uma economia de 1,1 trilhão de reais. Por certo, isso será retirado de várias e milhares e milhões de pessoas que tinham a aplicação desse regime ainda vigente anterior. É evidente que todas as alterações foram feitas de forma a serem danosas aos trabalhadores e daqueles que eram incluídos nesse regime previdenciário agora alterado ou agora proposta a alteração. Eu gostaria de abordar um tema que me parece muito claro e que isso vai afetar diretamente aqueles que ainda estão trabalhando e que almejam se aposentarem. É o que diz respeito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Na década de 90, no início da década de 90, havia uma discussão de uma legislação que foi colocada em prática e houve uma discussão que modificou temporariamente esse direito, que era o de que não considerássemos a aposentadoria como um dos determinantes ao rompimento do contrato de trabalho. Se entendeu na época que com a aposentadoria o vínculo estaria automaticamente rompido e iniciaria um novo período de cômputo de um novo contrato de trabalho, o que faria com que o trabalhador não tivesse o direito de receber verbas indenizatórias decorrentes da rescisão de contrato, entre aspas, que a aposentadoria determinava. Depois de muita discussão, assentou-se a condição de entender-se de que a aposentadoria não influía no contrato de trabalho. Era simples exercício de um direito, de um contrato que havia com a Previdência Oficial, com a Previdência Pública, e que isso não afetava em absoluto o contrato de trabalho mantido com o empregador particularmente. E isso ficou assente e tem sido trazido até nossos dias. Nessa reforma, estranhamente, se coloca um ponto que não traz nenhum benefício para as contas do governo e nem para suposto déficit da Previdência. Inseriu-se um artigo que diz que aposentado o empregado voluntariamente, ou seja, pedindo aposentadoria, seja por idade, seja por tempo de serviço, ele, ou concomitantemente, como exige agora a nova legislação, ele teria extinto o direito de receber, a partir da aposentadoria, a multa de 40% do fundo de garantia no caso de intenção do empregador de despedi-lo, de romper o vínculo com ele. E ainda assim, mantido o vínculo,
a partir da aposentadoria, ficaria o empregador desobrigado do recolhimento do fundo de garantia, que era um patrimônio individual do trabalhador, que não se vincula absolutamente com déficit previdenciário que se possa arguir de qualquer forma. Foi inserido nesse projeto um artigo, uma disposição que efetivamente somente beneficia o empregador que queira despedir o empregado após a sua aposentadoria ou manter o contrato após a aposentadoria, tirando esse dinheiro não de gastos governamentais para cobrir eventual déficit que pudesse haver no sistema previdenciário, mas tirando esse dinheiro do bolso do empregado, que passa a ficar mais vulnerável com a possível rescisão do seu contrato após ter se aposentado, exercido um direito que ele efetivamente tinha por conta de um contrato com a Previdência Pública que vinha sendo mantida há pelo menos 20 anos, que é o prazo mínimo exigido para o exercício da aposentadoria, seja ela por idade ou muito mais do que isso, se for ela por tempo de serviço.